Olá, queridos colegas de trabalho. Aqui quem fala é a professora Jéssica Fazanha. Antes de tudo, gostaria de dizer que estou com muita saudade de todos vocês. Que nós estamos longe fisicamente devido a essa pandemia. Eu estou gestante à espera da Sofia, mas as minhas orações são para que Deus nos abençoe e nos proteja, que Ele nos livre de todo mal, para que tenhamos um ano abençoado sob a sua proteção. O intuito desta apresentação é falarmos sobre o livro Nota 10, que foi a indicação da nossa coordenadora Andrelisa. O nosso grupo ficou responsável pelo capítulo 3, que é o que nós vamos falar agora, sobre as técnicas presentes neste capítulo. Professores exemplares trabalham sob o olhar eu, nós, vocês, que consiste em conceder a informação, pedir que participem, que expliquem o que entenderam e depois coloquem em prática. Educação ativa, aluno que participa. Técnicas do eu. A excelência dá trabalho, é preciso estar disposto. O que podemos perceber na leitura deste capítulo é que muitas das técnicas e das instruções que estão presentes nele nós já usamos em nosso dia a dia, mas talvez não com a consciência da sua importância, o que nos ajudará a aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho. As técnicas do eu, elas envolvem exatamente o trabalho do professor quanto indivíduo. Então, o meu trabalho, o que eu preciso fazer, o que depende de mim e o que está em minhas mãos quanto professor. A técnica de número 12 recebeu o nome de gancho. Faça introduções envolventes que estimulem os alunos a aprender. Então, a técnica gancho é você fazer uma introdução fantástica. Da mesma forma que a introdução nos conquista na hora de escolher um livro, comprar ou ler, a gente olha primeiro a introdução para ver se nos interessa. Se a introdução for muito boa e despertar em nós a curiosidade, aí a gente faz a leitura do livro. Isso também acontece quando a gente vai escolher um filme ou uma série na Netflix. Nós costumamos ler a introdução, assistir a um pedacinho, dos trailers, para daí ver o nosso interesse. Com as nossas aulas, deve acontecer da mesma forma. Nós precisamos fazer uso de uma boa introdução para que a gente alcance o engajamento de todos os nossos alunos. Por exemplo, numa aula de literatura, hoje abordaremos o maior autor da história. O autor que nós vamos falar hoje, ele está presente na infância de milhões de pessoas. Não há no mundo quem não o conheça. E vocês têm o dever de conhecê-lo também e passar a sua história adiante. Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que das obras de Monteiro Lobato. E aí você coloca os alunos nessa viagem. Lembrando que o gancho não precisa acontecer todas as aulas todos os dias. Você pode criar um gancho por conteúdo. Então, você vai trabalhar a literatura de Monteiro Lobato em 3 aulas. Você faz um gancho na primeira aula e nas outras 3 você só vai dando sequência. O gancho ele serve para você engajar a sua turma no assunto do conteúdo. Então, pode ser um gancho por tema, por conteúdo. Não precisa todos os dias, mas precisa ser muito interessante para engajar a galera. Então, pesquise sobre alguém muito importante desse conteúdo, alguém famoso, para despertar a curiosidade deles e use e abuse da criatividade, dos tons vocais, para despertar neles a curiosidade. A técnica de número 13 recebe dê nome às etapas. Este é o nome dessa técnica. Explique o passo a passo, nomeie as etapas ou enumere, para que solucionem uma parte de cada vez. Assim, da mesma forma que um técnico de futebol se torna um professor. Então, não é à toa que os jogadores chamam o seu técnico de professor. Por quê? Porque ele faz exatamente o nosso papel em sala de aula. Ele instrui os seus jogadores, ele explica passo a passo, ele nomeia cada uma das etapas. Ele não diz para o atacante, vai lá e faz gol. Ele não diz para quem é da defesa, olha, você precisa fazer a defesa. Não, ele dá nome a cada uma das etapas que o jogador precisa cumprir. Então, você precisa ir para a esquerda,
Você precisa avançar pela direita, você pode tocar para fulano ou ciclano. Ele vai dando os passos que a pessoa precisa seguir. E assim tem que ser com as nossas aulas. Nós temos que colocar na mão dos nossos alunos o que eles têm que fazer para que eles sigam uma sequência, tá? Então, eles precisam de um passo a passo. Isso vai gerar autonomia. Então, não adianta apenas dizer que ele arredonde o número e que depois ele divida. Não adianta, você precisa primeiro dar o passo a passo do que ele precisa fazer para arredondar o número e depois o processo de divisão, ok? Então, essa técnica 13 é o professor dando autonomia para o seu aluno em relação à acomodação do conteúdo. Ele realmente entender aquele conteúdo porque ele sabe onde o conteúdo começa e onde ele termina. A técnica de número 14 recebe o nome de quadro. Papel. É preciso ter uma cópia exata do que é para ser feito. Como seguir uma receita garante o sucesso do prato. Então, a técnica 13, ela está interligada com a técnica 14. Então, na 13, você dá tudo o que eles precisam saber. E na 14, eles anotam todo o passo a passo. Isso tem que ser responsabilidade do aluno. O professor, ele precisa sinalizar o passo a passo e estimular que o aluno anote. Então, anote aí o que você precisa saber sobre sílaba tônica. Primeiro, conte de trás para frente. Segundo, a sílaba tônica é a mais forte. Terceiro, ela recebe nomes de acordo com a sua posição. Quarto, se ela está na última sílaba, ela recebe o nome de oxítona. Se ela está na penúltima, ela recebe o nome de paroxítona. E se ela está na antepenúltima, ela recebe o nome de proparoxítona. Anotem isso num papel, para que vocês tenham aonde pesquisar e onde estudar, caso vocês tenham dúvida. Então, a parte quadro é o aluno fazendo as anotações da explicação do professor. Percebam como o professor já estimula que o aluno participe, para que o aluno esteja ativo desde o primeiro momento. Então, o livro ele nos ensina que uma aula nota 10, a gente não dá toda a explicação e o aluno fica parado ouvindo para só depois ele fazer alguma coisa. Assim que a gente começa a falar, o aluno começa a produzir junto com a gente, tá? Então, a técnica 14 está interligada com a 13. Você explica o passo a passo na 13 e na 14 o aluno copia o passo a passo, ok? A técnica de número 15 tem o nome circule, mas não tem a ver com circular o conteúdo. Movimente-se, marque território, envolva, motive e engaje os alunos no trabalho. Então, aqui é aquela famosa técnica que nós, professores, utilizamos para conferir se realmente os nossos alunos estão participando, se eles estão anotando as explicações. Então, neste momento, você começa a andar pela sala. Andar e conversar com seu aluno. Tudo bem aí? Entendeu? Conseguiu? Tem alguma dúvida? Olha, deixa eu ver o que você anotou aqui. Você não só circula como um observador, você circula como aquele responsável por envolver, motivar e engajar o seu aluno. Então, ao mesmo tempo que você está andando pela sala, você está se comunicando visualmente e verbalmente com os seus alunos. Olha, deixa eu ver o que você anotou. Nossa, bacana o seu resumo. Legal, você numerou de 1 a 10. Ah, você usou A, B e C. Você vai interagindo e vai engajando. E vai dando exemplos para os alunos. Olha, o colega usou números. Ele numerou passo a passo. O outro colega utilizou cores diferentes. E assim, você vai estimulando aquele aluno que ainda não fez nada a ter ideias do que ele pode fazer. É para isso que serve a técnica do circule. Para que você alcance aqueles alunos que ainda não engajaram, que ainda não estão no processo, exatamente porque você está mostrando o que os outros que estão participando já fizeram. E aí, encerra a minha parte. Eu falo com vocês aqui até a técnica do eu e desejo a todos os professores um excelente engajamento. E passo a vez agora para minha amiga Kat, para que ela continue a apresentação.